Continuando aqui a explicação do bloco de ação, a gente tem a opção aqui de abrir a conversa. Então, direciona para algum atendente, direciona para algum departamento, né? Isso serve para o robô entender que ele tem que parar de interagir para o humano atender. Então, a partir que você abrir uma conversa, o humano vai atender e o robô vai parar de falar com o cliente. Usa-se muito isso no final do fluxo. Normalmente, no final do fluxo, você direciona esse atendimento para alguém. Tem a opção de fechar a conversa, então você vai permitir que o robô continue falando com o seu cliente. E tem a parte também de definir um campo personalizado. Essa parte de definir um campo personalizado, eu vou apagar o restante. Na verdade, eu não vou apagar, eu vou colocar a parte aqui, um bloco de ação, para definir um campo personalizado desse item aqui de 500 peças, para ficar mais claro. Então aqui, ó, vou colocar um definir campo personalizado. Qual é o campo personalizado? É o de 500 peças? Essas 500 peças, então, é compra no atacado. Então, eu vou colocar assim, ó, atacado. Vou criar um campo, compra atacado. Então, compra atacado. Nesse compra atacado, eu vou criar um campo, vou definir um valor. Esse definir um valor, vou colocar o que está escrito no botão. Então, eu vou colocar aqui, ó, 500 peças. Então, definindo que o campo é compra atacado, e esse botão remete a 500 peças, eu vou salvar essa informação e vou continuar o fluxo. Aqui no final, quando eu vou notificar o usuário, eu consigo mencionar a parte do compra atacado que ele quer 500 peças. Então, esse campo, ele serve, uma das funções dele é notificar o administrador, notificar o usuário que o cliente quer fazer uma compra no atacado de 500 peças. Então, quando você for notificado, você consegue ser notificado sobre os dados de tudo que o cliente passou no funil, tá? Esse é o bloco de ação. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade nos outros blocos. Agora a gente vai continuar com o bloco de condição. Esse bloco de condição, como o mesmo nome do bloco diz, ele vai condicionar você levar o seu cliente para um caminho ou para outro caminho. Então a gente vai falar que se o cliente falar sim, ele vai para um caminho. Por exemplo, aqui, colocando na prática. Nesse bloco aqui, ó, de conteúdo, você vai colocar aqui uma pergunta para ele. Você gostaria de dar continuidade na compra? Aí você vai colocar uma observação aqui, ó, favor responder com sim ou não. Perfeito? E aí você vai salvar essa resposta em um campo que você definir aqui. Vamos definir um campo compra. Deixa eu ver se eu tenho aqui um compra atacado. Não, vou criar um novo compra, então. Um novo continuar compra. Um novo campo personalizado. Você pode criar quantos campos personalizados for necessário, tá? Tudo que você quiser salvar, você vai criando campos personalizados. E aí, ok. Continuar compra aqui. Então, você fez essa pergunta para ele responder com sim ou não. Aqui, você vai colocar o campo personalizado. Continuar compra. Se for sim,
você vai continuar para um lado. Aí aqui é importante você colocar sempre as variações de maiúsculo e minúsculo. Então, tipo, continuar compra, primeiro eu coloquei um sim com só a primeira maiúscula. Aí eu coloquei um sim com tudo maiúsculo. E aí eu vou colocar um sim com tudo minúsculo. Perfeito? Então eu coloquei lá 3 variações de sim para o cliente responder. Então, se ele responder sim, ele vem para cá. Se ele responder não, ele vai para outro caminho. É para isso que serve esse bloco. Você também pode condicionar ele como uma etiqueta. Por exemplo, se o cliente tiver a etiqueta etapa 1, vamos fazer uma outra caixa para ficar mais claro, tá? Vou puxar outra caixa aqui de condição. Na etiqueta, se o cliente tiver etapa 1, ele vai para cá. Se ele não tiver a etiqueta etapa 1, ele vai para cá. Então você pode fazer essa condicional da etiqueta do cliente também. Perfeito? Então aqui, só para resumir, é uma caixa que vai permitir você direcionar seu cliente ou para um lado ou para o outro. Vai direcionar o seu cliente para um caminho ou para o outro.